Olá, irmãos e amigos, caros internautas, bem-vindo ao canal de Leigo para Leigo. É um prazer trazer a palavra de Deus todos os dias. É uma alegria muito grande no meu coração poder compartilhar o que Deus põe no meu coração. E hoje, meus amigos, nós vamos falar de um tema muito importante também. E o tema é essa pergunta: quantos pecaram? Você sabe quantos pecaram? A Bíblia nos revela. E para que nós possamos saber exatamente quantos pecaram, é necessário que nós abramos as nossas Bíblias aqui no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 23, eu já tenho ele aberto aqui, e eu acredito que você deve abrir sua Bíblia também para confirmar, ok? Disse assim, ó: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Já sabemos que foram todos. Lá no de Romanos 5,12, ele disse assim que por causa de um homem entrou o pecado no mundo e estendeu-se a todos os homens. Queridos, e no Romanos 6, versículo 23, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e prestasse bem atenção. Que todos pecaram, não é isso que nós lemos ali em Romanos 6, 23, 3, 23? Agora é claro que tem uma consequência, o pecado tem uma consequência. Sempre teve e sempre vai ter uma consequência para aquele que erra. E a consequência do pecado é esta aqui, ó. Preste bem atenção. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. E escute aí, eu e você temos que morrer, porque eu sou pecador. Você é pecador, você pecou, você tem que morrer. E agora você tem que morrer, como é que vai fazer? Ainda ontem eu estive pregando e falando para você o seguinte, sobre a volta de Jesus. Eu falei ontem. Veja na playlist que está aí que você vai ver que nós falamos sobre a volta de Jesus. Mas agora o irmão Dário me traz uma notícia dessa, que eu vou ter que morrer. Temos uma esperança muito grande. É porque Deus, ele não tem prazer na sua morte. Deus não tem prazer na minha morte. Queridos, Ezequiel, por favor, vá lá em Ezequiel, no capítulo 33, no versículo 11, olha o que ele disse aqui. Disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos seus maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Aqui o Senhor Deus está falando para mim e para você que não tem prazer na morte do ímpio. Muito embora o meu pecado é digno de morte, porque é o salário do pecado, muito embora você pecou, muito embora você tenha que morrer, Deus está dizendo aqui que Ele não tem prazer na tua morte. E porque Ele não tem prazer na tua morte, Ele providenciou uma maneira para que você não precisasse morrer, não eternamente. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3. Vamos lá ver 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3, esta boa notícia, né? Aqui nós estamos encontrando uma ótima notícia, porque eu fiquei preocupado, eu acho que você também ficou preocupado. Ué, eu pequei, eu tenho que morrer. Aí, graças a Deus, o amor de Deus é tão grande que Ele fala que eu não preciso de morrer. Você não precisa de morrer. Aí Ele enviou o Filho dele. Quer ver?
porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Esta morte, que é o salário do pecado, refere-se à morte eterna. E Jesus Cristo, ele morreu a morte eterna. Por isso que a Bíblia, lá em Salmos, fala que Jesus Cristo é o primogênito dos mortos. Então, esta morte, ele já morreu. Agora, preste atenção. Para que eu e você consigamos este abono de Jesus Cristo, ele morreu para perdoar o meu pecado, para perdoar o seu pecado, eu tenho que reconhecer que sou pecador. Se eu disser que eu não tenho pecado, a morte de Jesus Cristo não teria valor nenhum. Se eu falar assim, eu mesmo não pequei não tenho pecado nenhum, a morte de Jesus Cristo não tem valor para mim. 1 João, capítulo 1, versículo 8, ele disse desse jeito: se dissermos que não temos pecado, enganamos nós a nós mesmos e não há verdade em nós. Eu tenho que reconhecer o meu pecado. Se eu disser que eu não tenho pecado, eu estou enganando a mim mesmo, porque a Bíblia está dizendo, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a glória de Deus é esta aí, que ele enviou Jesus Cristo para morrer por mim e por você, pelos nossos pecados. Agora, se eu não vou dizer, se eu não posso dizer que não tenho pecado, o que eu tenho que fazer então? No versículo 9, queridos, diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se eu confessar os meus pecados, se você confessar os seus pecados, ele quem? Jesus Cristo, ele é fiel em te perdoar. Ele é fiel em te purificar de toda a injustiça. Agora, eu gostaria aqui de trazer para você aqui mais uma palavra que você vai entender uma coisa. No capítulo 2 desse mesmo livro que nós estamos aqui, que no caso é 1 João, no versículo 1 ele diz assim, ó: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu tenho, então, um advogado, Jesus Cristo, o justo. Se você tem alguma demanda, alguma coisa acontece contigo e você precisa provar que você não tem culpa, ou você precisa provar que não é dessa forma, você tem que se defender, o que você vai fazer? Você vai buscar um advogado. Um advogado, você liga para ele, você chama ele no WhatsApp, você manda para ele um e-mail, você dá o seu jeito, vamos dizer assim, para que você possa fazer contato com aquele advogado, para ele defender a sua causa. Ainda que tu esteja errado, o advogado, dentro das leis humanas, ele faz você ficar certo, que o juiz, ele vai agora te absolver. E se caso você tiver que pagar alguma pena, no caso de não ser absolvido, mas a pena sua será bem menor do que deveria ser. Agora preste atenção. O apóstolo João diz que Jesus é o nosso advogado. Ele está no céu. Se eu pecar, não é para pecar, entendeu? Mas se eu pecar, eu tenho um advogado no céu, Jesus Cristo justo. Então eu agora vou ter que ligar, né, para este meu advogado, no caso Jesus Cristo, para que ele possa perdoar os meus pecados. Ele leva os meus pecados lá para Deus e fala: olha, eu sou advogado
do Dário, eu sou advogado do internauta, e ele está pedindo perdão, então eu apresento, eu morri para salvá-lo, eu morri para perdoá-lo. Aqui está as marcas na minha mão dos cravos, nos meus pés está a marca dos cravos. É por isso que Jesus Cristo hoje está nos céus nos defendendo, porque ele tem a prova que ele perdoa você e a mim. Agora eu tenho que reconhecer e pedir dele este perdão, aceitar este perdão para mim. Por isso que eu vou ajoelhar e vou pedir para ele. O meu contato que eu vou fazer com ele é ser humilde na presença dele, pedir que ele me perdoa, em joelho, fazer a minha oração. Só de joelho não, se por acaso você está sentado e teve vontade de fazer a oração, faça. Em pé, deitado, no caminho, andando, conversando com alguém, você ora junto com ele, mas você pede a Deus o seu perdão. Sabe por quê? Porque ele é o seu advogado, ele é o seu libertador e é ele quem vai te defender, ok? E, por último, nós temos João 9, verso 31, que disse assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ora. Todos pecaram, como nós lemos no início, como nós mostramos que o salário do pecado é a morte. E Deus não ouve pecadores, mas graças a Deus que Jesus Cristo morreu na cruz e nós agora confessamos os nossos pecados e aí então ele nos ouve e ele nos perdoa. Ele perdoa a mim, perdoa você e agora sim, você pode falar com Deus, você pode falar com Jesus Cristo, você pode falar com Deus, você pode falar com o Espírito Santo, porque eles irão te ouvir, ou por que não dizer, ele vai te ouvir, porque os três, Pai, Filho e Espírito Santo, é apenas uma pessoa, ele vai te ouvir e ele vai sim te perdoar, porque você é um pecador, mas é um pecador arrependido. Eu vou colocar no meu coração ser sempre um pecador arrependido, buscar a presença de Deus, pedir perdão dele, apresentando os meus pecados, as minhas falhas, e tenho certeza que Jesus Cristo sempre vai me advogar. Eu gostaria de deixar uma ferramenta com você, para você saber o que fazer quando pecar. Não importa quantas vezes você peca, porque nós somos pecadores. Não importa quantas vezes você cai. Isso não importa. Jesus Cristo é o seu Salvador, é o seu advogado. O que é importante é quantas vezes você volta, quantas vezes você confessa que pecou, quantas vezes você confessa que errou. Ele não vai se cansar de te perdoar. Vamos pedir perdão a Ele agora, neste momento, é o meu convite para você. Amém? Diga aí, amigo, amém. E vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, nós somos pecadores e pecamos a cada momento. E pedimos que o Senhor nos perdoa, meu Senhor. E aceita, Senhor, o nosso pedido de perdão na sua presença, para sermos limpos na tua presença. Em nome de Jesus. Amém.